confraternizarmos. Meus irmãos, nós vamos meditar na palavra do Senhor, conforme eu havia dito. Durante esse mês de maio nós estamos comemorando, falando sobre família, e nesta data, neste mês, sempre nós escolhemos um momento oportuno para tocarmos em assuntos relacionados ao lar, mas não só ao lar no que diz respeito à sua casa, também o lar no que diz respeito ao convívio de nós com os nossos irmãos em Cristo. No primeiro domingo nós falamos sobre o Salmo 127, quando falamos que Deus é o centro da família. Depois nós meditamos em Mateus capítulo 7, onde nós falamos que a construção de uma casa, ela se tornará segura se nós sermos um construtor prudente, ou seja, alicerçarmos a nossa casa na palavra de Deus. Nós vimos isso. E também na semana passada nós vimos que quando essa casa está bem alicerçada, marido e mulher constrói suas relações a partir dos princípios bíblicos, então cada um entendendo os seus papéis, não havendo um conflito entre as funções, e ambos servindo ao Senhor, a mulher ajudando o marido no cumprimento do seu papel, que é o papel de governo, o papel de liderança da sua casa, e a mulher sendo uma auxiliadora idônea, sábia, aquela que edifica a casa, aquela que tem uma vida de auxílio. E sem o auxílio da mulher, nós vimos que o homem não consegue completar ou cumprir a sua função de uma forma adequada. Nesta manhã nós vamos falar sobre a relação, às vezes nem sempre tão muito saudável, que é a relação entre pais e filhos. E se Deus assim permitir, à noite nós vamos falar um pouquinho sobre qual é o nosso... quando você foi resgatado do império das trevas, Deus te chamou para servir. Mas nem sempre nós servimos de uma forma correta. Às vezes nós estamos servindo na igreja, mas visando servir a nós mesmos, ou status, ou meramente sermos conhecidos. E aí muitas vezes entramos em conflitos porque nós não visamos uma mesma obra, nós não visamos o mesmo objetivo. E assim, Deus permitindo, na semana que vem, nós vamos encerrar falando sobre a relação correta do idoso para com os mais jovens, as mulheres mais velhas para com aqueles mais jovens, e a relação do mais jovem para com os mais velhos. Como que deve ser essa relação dentro da comunidade da fé, uma vez que a Bíblia diz que há funções, há papel, e a Bíblia cobra tanto dos anciãos, dos idosos, das idosas e dos jovens. A Bíblia cobra uma relação correta, uma relação bíblica. E como que essa relação então deve acontecer à medida que, não importa o tempo, a história de cada um, nós fomos colocados no corpo para junto servirmos ao Senhor. Mas hoje vamos meditar em Efésios capítulo 6, abra a sua Bíblia, Efésios capítulo 6, eu quero ler apenas os 4 primeiros versículos. Efésios 6, a partir do verso 1 até o verso 4, a palavra do Senhor assim nos diz: Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Oremos mais uma vez. Santo Deus, em nome de Jesus, somos totalmente dependentes do Senhor. E nesta manhã, ó Pai, te suplicamos a iluminação do Teu Espírito, para que entendamos a Tua palavra, para que possamos, ó Deus, não só entendê-la, mas colocar em prática nas nossas relações, especialmente na relação da nossa casa
na nossa família, para que a forma como vivamos dentro do lar glorifique o teu santo nome. É o que nós te pedimos. Ajuda-nos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, certamente quando nós falamos dos cristãos, não há dúvida de que o lar, e eu tenho constantemente dito isto, que o lar é uma instituição divina, criada, idealizada pelo próprio Deus. É certo que quando nós pensamos em gerações, os mais velhos certamente devem imaginar, devem ter uma leitura de que a nossa geração, e perceba, a nossa geração, já estou me colocando já como quase ancião, né? Então, a nossa geração passada tinha um comportamento, que eu diria, um comportamento mais responsável do que a geração presente. Eu me lembro, seja com os meus pais, ou seja com os meus avós, e eles não eram crentes, independente se era ou não, o respeito que havia entre nós. Tanto a ponto de que eu costumo dizer, e vocês devem ter essa experiência, que nós não interrompíamos os nossos pais quando eles estavam falando. Não passávamos na frente. Havia um respeito muito grande. A geração ela foi mudando, e essa mudança não acontece apenas com os filhos, mas muitos pais também eles vão abrindo mão de princípios que foram ensinados. E hoje nós temos uma geração de muitos filhos, inclusive de filhos crentes, que não respeitam mais os seus pais, que não seguem mais liderança, que não tem mais aquela atitude de esperar para falar, de esperar o momento certo, principalmente hoje no mundo tecnológico. Nós vemos que em prol de uma pregação secular em que diz que deixa eles decidirem o que eles querem, importante é eles serem felizes, nós pais muitas vezes somos tentados a abrir mão da disciplina, da correção, para que tenhamos um ambiente mais confortável. E isso é desafiador para nós, porque contraria a nossa própria visão bíblica. Porque quando você lê o Provérbios e diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar, a literalidade da palavra de Deus ali ensina a criança de acordo com os projetos que você tem para a vida dele. O que você quer do seu filho? O que você quer da sua filha? O que você quer dos seus filhos? Pois é, então, de acordo com aquilo que você tem para eles, você vai ensiná-los daquele jeito. É óbvio que o filho nunca vai, e nós temos essa experiência, que os filhos no momento não vão gostar. Quem gosta de correção? Quem gosta de ser chamado a atenção? Bom, não sei você, mas eu não gostava. E até na fase adulta a gente não gosta de dizer que nós estamos errados. Mas, uma palestrante, esposa de um pastor presbiteriano, já disse, quando se refere às crianças, e nessa fase de preparação, ela disse que algumas, apesar da sociedade não estar, as leis hoje tentar dizer que a forma como nós devemos educar os nossos filhos, mas já dizia uma palestrante que disciplinar ou dar algumas palmadas no seu filho não vai fazer ele não vai morrer por isso. Pelo contrário, ele vai virar a cara, vai ficar hoje é de mal, né? Vai ficar de mal. A minha filha é pequenininha, mas a Pri sabe disso. Ela diz que a gente é injusto. A pecadora, né, daquele tamanho já fica dizendo, vocês estão maltratando. E faz todo aquele drama. Eu já disse para ela que ela não vai ser atriz, então é para tirar isso da cabeça, esse negócio de que ela querer ser atriz e ficar encenando na nossa frente.
O fato é, meus irmãos, que esse texto, na verdade, não é um texto novo. Não é uma novidade para os leitores de Éfeso, e não é uma novidade para nós, porque Paulo aqui, ele está apenas retomando o assunto lá dos 10 mandamentos em Êxodo. Paulo está falando apenas de uma prática que eles deveriam se lembrar, se porventura eles haviam esquecido. Especialmente se você ler na sua Bíblia depois, lá em Êxodo capítulo 20, verso 12, onde Paulo retoma o princípio da obediência, o princípio da honra aos pais. Então nós temos dois momentos aqui no texto sobre esses princípios. A relação do pai, do filho para com os pais, e a relação dos pais para com os filhos. Aí talvez você diga o seguinte: então eu não sou mais criança, eu estou livre dessa responsabilidade. Engano seu. A responsabilidade aqui no texto, ela se torna mais pesada para essa fase criança, adolescente, jovem, porque tem um princípio, um detalhe que eu vou trabalhar aqui. Porque você pode dizer, eu sou adulto já, então isso não se aplica a mim. Bom, deixa eu adiantar uma coisa para você. Se você ainda mora na casa do seu pai, da sua mãe, é para você também. É para você também. É certo que às vezes alguns pais abrem mão de exigir algumas coisas dos filhos. Mas vamos lá, uma dose de cada vez, né? Então vamos caminhando aqui. Primeiro, essa relação de honra e obediência. Isso aqui é em relação aos filhos para com os pais. Paulo vai dizer, filhos, obedecer a vossos pais. Essa ordem está atrelada ao quê? Se você observar na sua Bíblia, o verso 21 do capítulo 5, todos de uma só voz, o que diz aí o versículo 21 do capítulo 5? Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres aos maridos, os maridos amando as suas mulheres, os filhos obedecendo os seus pais e honrando-os, os pais não provocando os filhos, mas criando-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Todos esses imperativos que nós temos aqui, a partir dos versos 22 em diante, até mesmo o verso 5 a 9 do capítulo 6, que é essa relação correta entre patrão e empregado, ou colaborador, como diz hoje, são imperativos que estão subordinados ao imperativo sujeite-se uns aos outros no temor de Cristo. O temor de Cristo não é medo, é reverência, respeito. Paulo está dizendo, a sua relação com Cristo vai determinar a forma como você se relaciona com as demais pessoas. Nesse sentido, ele vai dizer aqui, então, para os filhos obedecerem e honrarem os seus pais. Primeiro ele fala de obediência, depois ele fala de honra. Paulo fala de obediência, eu posso dizer aqui que a obediência é limitada e datada a alguma circunstância, e a honra que não tem tempo, não tem limite, não importa em que contexto nós devemos honrar os nossos pais. Primeiro, obediência, obedecer a vossos pais, só que há uma chave aqui no texto, como ele diz, obedecer a vossos pais no Senhor. A obediência é em Cristo. Quando a obediência é em Cristo, essa obediência é em tudo aquilo que for agradável a Deus. Obviamente, se uma ordem, uma lei, ela visa te afastar do Senhor, isso não deve ser cumprido. Se os pais levam os filhos a pecarem, os filhos obviamente que não devem obedecer. Mas se as ordens, as determinações, as lições dos pais, elas são lições bíblicas, corretas, os filhos devem obediência.
E isso não é uma sugestão que o apóstolo Paulo está dando aos filhos. Mas ele está dizendo que obediência, no que se refere à relação dos pais, ela é sempre no Senhor. E aí vem um detalhe. Algumas coisas que a gente vê por aí na história, hoje nós temos voltando ao ponto das gerações, então veja, tem filhos que acham que é o dono do próprio nariz. Quer falar o que quer mandar e desmandar dentro da casa. Eu costumo dizer que filho não tem lugar secreto na sua casa. Não é igual o hino o cântico, né, que é bíblico, maravilhoso. Mas o filho não tem lugar secreto em casa. Me permita a expressão, né? Esse é o meu santuário, aqui ninguém mexe. Ao ponto de até os filhos colocarem placas dizendo, não me incomode, não entre. Fechar. Filho não tem lugar secreto em casa. Filho não tem esse negócio de dizer, eu quero desse jeito aqui em casa. Não tem. O filho, quando ele está dentro da casa dos pais, ele está submisso às leis dos seus pais. Às ordens dos seus pais. E muitos pais abrem mão disso. Muitos pais abrem mão da autoridade. Deus conferiu aos pais a autoridade. É difícil? É. Mas o filho não tem lugar. É meu, você não pode entrar. Só entra quando eu autorizo. Eu gosto desse jeito. Não tem gosto. O gosto é dos pais. Mas é feio, não importa, o gosto é dos pais. Eu gostaria desse jeito. Você não gosta, você vai gostar quando você estiver na sua casa. Enquanto você não estiver na sua casa, o gosto é dos pais. Seja você gostando ou não, as leis que imperam na casa dos seus pais é deles. E quando eu vou ter os meus gostos satisfeitos? Perfeito. Quando você tiver uma casa. Ou quando você alugar uma casa. O problema é que nós estamos fugindo daquilo que é bíblico. Nós estamos fugindo daquilo que é correto. Nós estamos abandonando princípios em prol de não ter conflito. E aí muitas vezes os lares eles vão caminhando, como diz o ditado por aí, empurrando com a barriga. E não tratam os problemas. Não corrigem. Todo pai conhece o seu filho. Por mais que o filho ache que não. Todo pai conhece. Muitas das vezes nós, pais, obviamente, nós tentamos deixar, ou até mesmo fingir, que nossos filhos não precisam de algumas correções. Então, filhos, a sua maioridade não significa que você vai fazer o que você quer dentro da casa dos seus pais. Se você está morando com eles, você vai continuar obedecendo às leis, às regras da casa do seu pai. E aí nós vamos ver que muitas das vezes há um problema aí porque os pais eles não têm regras claras. A sociedade não tem regra. Seja feliz, então na minha casa não tem regra, na minha casa faça o que você quiser. Todo o ambiente precisa de regras. Todo o ambiente precisa de normas. Isso não é militarismo. Isso é construir o seu lar de uma forma com ordem e decência. O nosso Deus é um Deus organizado. Se Ele é um Deus organizado, por que os seus filhos precisam ser desorganizados? Então, obediência é o imperativo na vida dos filhos. Mas com um detalhe, obediência no Senhor. Porque se os pais, novamente repetir, levam a pecar, então a obediência cessa, porque o limite da obediência é sempre naquilo que é aprovado por Deus. Como em relação à mulher também, às vezes fala de sujeição, a sujeição seguir a orientação, a liderança do marido em tudo que for aprovado. Um exemplo
dois extremos. Se o marido fala, ó, eu não quero ir para a igreja, você também não vai. Tá bom, você fica aí sozinho, eu vou para a igreja. Porque a obediência é no Senhor, e o maridão não pode levar a esposa a pecar. E nem a esposa pode levar o marido a pecar. Porque ambos estão sujeitos a Cristo. Só que se a obediência ela é limitada, se a obediência ela está limitada a uma circunstância nas nossas relações, a honra, que é o respeito, é algo que é para a vida toda. Porque quando você casa, você os seus pais não vão chegar na sua casa lá e querer dizer como é que funciona. Quem teve curso de noivos comigo sabe que um dos pontos que eu trabalho lá no texto é por isso deixará pai e mãe, unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E eu trabalho ali 3 tipos de deixar. Eu falo que é o deixar emocionalmente, deixar geograficamente e deixar economicamente. Porque pressupõe, se você casou, você tem uma família e você tem que responder por ela. Agora, se você quer casar e quer que os pais mantenham a sua família, então não case. Uma coisa é uma ajuda, um auxílio. Outra coisa é o filho querer uma pensão para ele manter a sua casa, o seu novo lar. Se ele não tem condição de se manter, de manter a sua família, então não case. Porque significa que não tem responsabilidade para manter a família ainda. Então veja, mas os pais não vão chegar na casa dos filhos dizendo, olha, essa cadeira tem que ficar aqui, essa mesa tem que ficar desse lado, esse sofá não está bem desse jeito. Os pais, pode acontecer, talvez, não sei, tem pais que tentam, né? Mas a postura do filho é, minha casa, minha família. Não sei se nós entendemos essa divisão, só que quando você casa, biblicamente, você forma um novo governo. Que governo é esse? Você e sua esposa, depois os filhos. Percebam bem essa relação, tá? Você e sua esposa, depois os filhos. Porque os pais, às vezes, colocam os filhos acima do esposo ou os filhos acima da esposa. A ordem bíblica é você e sua esposa, depois os filhos. Meus filhos em primeiro lugar, está errado. Está errado. Biblicamente não é isso. Não é meus filhos em primeiro lugar. É meu esposo e minha esposa em primeiro lugar. Os filhos depois. Os filhos depois. Então entendam que essa relação eu casei, eu formo um novo governo. Eu posso ouvir orientações dos meus pais. Você não vai dizer para o seu pai, casei, não fale mais comigo, não me dê mais conselho, que eu não quero saber, já sou adulto, tenho minhas... Não é isso. Você pode ouvir, mas as decisões da sua casa sempre vai caber você e a sua esposa. Você vai deixar geograficamente. Você vai deixar de estar debaixo do governo dos pais e você agora tem um novo governo. Essa é uma das primeiras aulas que eu trabalho no texto, no curso de noivos, deixar emocionalmente, porque obviamente tem filho que é muito apegado emocionalmente aos pais, e aí tem que ir desvinculando, não é que você vai abandonar, mas você está construindo uma nova família e esse apegar tem que estar desvinculando aos poucos. Nem sempre isso é fácil, eu sei que não é, mas é fundamental que isso aconteça. Então veja, irmãos, honrar é respeito. Você sempre vai respeitar os seus pais. Ou deveria respeitar. Não importa se é cristão, se não é cristão, se é ímpio, aqui não está em jogo se serve a Deus ou não. Aquela prática de sim senhor, sim senhora, bênção mãe, bênção pai, desapareceu. E parece algo estranho quando algumas pessoas fazem isso nos dias de hoje. Praticamente, não há mais respeito. O filho lida com o pai como se fosse um coleguinha da escola, da faculdade. Mas porque a gente tem uma relação muito próxima, não confunda. Pai é pai.
E tem que cumprir a função de pai. Ele não pode ser um coleguinha. Ele não pode ser aquele coleguinha com brincadeiras que você tem com seus coleguinhas na escola ou com a faculdade ou do trabalho. É pai. Então, honrar é respeitar. Respeite os seus pais. Não importa se ele é crente ou não, você deve respeito. Você deve honrá-lo. Porque, irmãos, para que você aprenda o que é certo e errado, você não precisa ser crente. Pelo menos meus pais, eu sei que pode ter exceções, mas pelo menos meus pais não são crentes ainda. Mas sempre me ensinaram o que é certo e errado. O que nós chamamos na ética de a ética moralista, mas no sentido de que a moralidade, ela é ensinada, princípios, valores, eles são ensinados independente se você é crente ou não. Quando você é convertido ao Senhor, que você entende esses princípios éticos. Mas, independente, seus pais ensinam que é certo e errado. Ele vai ensinar, você não pode mentir, você tem que respeitar o professor, tem que trabalhar, ser um bom cidadão, tem que fazer as coisas direito. Se quer conseguir as coisas, você tem que se esforçar. E tantas outras coisas que certamente os seus pais ensinaram, e se eles não foram cristãos, meus pais não eram crentes, mas eles me ensinaram isso. A ter respeito, a valorizar o ser humano, sem precisar ser crente. Então, a graça comum, ela atua no coração também dos pais, para que eles nos ensinem o que é certo e errado. Uma das coisas que eu fico pensando às vezes é quando os pais, eles falam assim, mas os filhos, aliás, falam, eu preciso dar ao meu filho o que meus pais não me deram. E normalmente, quando diz isso, pensa-se na questão material. Porém, o bem mais precioso, seja ele crente ou não, que os seus pais deram, foram princípios. E pais, assim, às vezes você está num contexto que não é os seus pais, mas daqueles que te criaram. Não é o sanguíneo. Mas onde você foi criado, a família te passou princípios. E quando você diz que eu quero dar o que não me deram, você está desprezando coisas boas que foram passadas a você. Por isso é necessário ter uma atitude de honra, de respeito. Mas Paulo continua dizendo, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Ele está atrelando aqui a honra e a obediência e vai dizer, filhos, obedeçam seus pais, porque a promessa é de longa vida, a promessa é que as coisas irão bem na sua vida. Não está dizendo que os filhos não terão problemas, mas está dizendo que um filho que segue os princípios das Escrituras será um filho abençoado. Será um filho que, por mais que os pais não reconheçam essa honra, essa obediência, os filhos serão abençoados. Quando eles entendem isso, quando eles zelam pela vida dos seus pais. Uma das coisas que semana eu falei numa aula lá no seminário, uma das coisas uma atitude mais lamentável que nós vemos hoje, ou de descrição de falsidade, é num velório, por exemplo. O filho passa a vida toda, não dá a mínima para o pai. Não é um bom filho. Não fez o que deveria fazer. E quando o pai morre, ou está ali no velório, aí há choro, lamentação, frases bonitas. Bom, você deveria ter dito isso quando estava vivo. Homenagens não tem nenhuma importância mais quando a pessoa morre. Você quer homenagear? Você reconhece o que o seu pai faz por você, faz em vida. Mas não na morte. Na morte ele não vai receber homenagem. A não ser que você tenha um conceito distorcido das Escrituras e acha que o morto ainda está te vendo. Mas a menos que você tenha um conceito bíblico de morte, você sabe que ele não vai mais receber homenagem. Quer dar presentes? Dê presentes enquanto está vivo. Eu não sei a sua mãe, mas minha mãe é uma das pessoas mais difíceis de dar presente.
porque eu não quero dar para ela o que é para ela usar dentro de casa. Só que dar o que ela usa é complicado, ou você leva para ela comprar, se você levar, dificilmente ela gosta. E ela prefere as coisas de casa. Mãe, eu quero comprar um presente. Ah, me dá uma panela. Uma panela, estou dizendo que só tem que fazer comida, não é isso que eu quero. Você conhece sua mãe? Filho, você conhece sua mãe? Você sabe o que ela gosta? Se não, está na hora de você começar a se preocupar com isso. Paulo continua agora dizendo aos pais que os pais não devem provocar a ira dos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O que é provocar a ira dos filhos? Não é fazer o que eles querem. Ah, se eu não fizer o que meu filho quer, ele vai ficar irado comigo. Por isso que provocar iras está atrelada a criai-os na disciplina, na admoestação do Senhor. Paulo está dizendo que essa ira, ela é suscitada na vida do filho quando há normas conflitantes com a prática. Em outras palavras, você diz uma coisa e faz outra. Ou uma coisa hoje é certa, amanhã é errado. E a contradição das normas causa conflito na sua casa e no seu filho, e ele não sabe o que faz. Eu estou aprendendo isso na minha vida como pai. Eu tento todos os dias, e de vez em quando a gente tem que se alinhar. Quando eu erro, a minha esposa tem que me chamar a atenção e dizer, olha, presta atenção no que você fez. Por quê? Porque a norma do pai não pode ser diferente da mãe. A norma da mãe não pode ser diferente do pai. Tem que dar juntos. É fácil? Não é. Não há dois pesos e duas medidas dentro da casa. Não deveria ter dois pesos e duas medidas. Ah, seu pai não sabe o que faz não. Esquece o que ele falou. Pois é. O comportamento, ou sua mãe não sabe o que faz, desconsidera. Ela não está bem. Pois é. Esse comportamento não contribui para o amadurecimento dos filhos. Porque eles vão viver um lar conflitante, contraditório, onde eles não sabem o que de fato são as normas. Imagina o seu trabalho, você está lá no trabalho e aí o dono da empresa fala, ó, tem que cumprir essa meta. E o gerente fala, esquece o que ele falou. E aí você segue o gerente e o dono chega e diz assim, vocês não cumpriram o que eu disse? Não, é porque o gerente falou que era para fazer dessa forma que era melhor. E ele vai dizer, tá bom, então, mas quem é o dono da empresa? Então, irmãos, não deve haver dois pesos e duas medidas. Quando ele diz, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor, ele está dizendo, os filhos têm que ter disciplina. Mas essa disciplina, ela precisa ser uma disciplina bíblica. A admoestação aqui tem dois sentidos, que é correção, para que o filho sempre trilhe um caminho correto, mas conforto e consolação quando eles precisam de conforto e consolação. Não é só exigir do filho, é também consolá-lo, ajudá-lo, fortalecê-lo quando ele está fraco. Mas veja, vós pais, a expressão pais aqui no texto, primariamente está ligada a pai, homem da casa. Em outras palavras, ele está dizendo, pai, não provoque os vossos filhos a ira, mas crie na disciplina do Senhor. Ele está dizendo que a responsabilidade de educar religiosamente o seu filho é seu, pai, cabeça. E você não pode se furtar disso. Porém, na função de disciplinar e cuidar do seu filho, você conta com uma ajudadora, que pressupõe que essa ajudadora seja uma mulher sábia. Logo,
você vai ter ajuda, você vai ter alguém que vai cooperar com você nesse trabalho de educar, de ensinar os seus filhos. Dessa forma, quando o pai se ausenta para as suas funções, para o seu trabalho, ele vai contar com a mulher que vai estar ajudando e não vai dar uma lição diferente para o filho. É uma mesma lição. Vamos supor que você sai de casa e você deixa algumas normas. Filho, menina, menino, não importa, porque o menino também, hoje, os adolescentes estão por aí, né? Os jovens acham que não precisa, alguns, né? Talvez não precisa varrer casa, lavar louça. Não precisa, não, eu sou homem, eu não faço isso. Você faz sim. Você lavar louça, e o homem também de casa, né? O maridão. Lavar louça não te deixa menos homem, tá? Mas você sai, há normas. Ou a mãe sai, deixou normas, aí o pai fala, esquece que sua mãe falou? Esquece que seu pai falou? Pode fazer outras coisas. Disciplina não conflitante. É o mesmo discurso. É mesmas normas. Se não há isso, você vai desanimar os seus filhos. Você vai causar nele desânimo, ira, mas essa ira justamente por não ter normas corretas. E Paulo, portanto, meus irmãos, vai dizer que esse é o comportamento esperado de uma família cristã. Novamente, é possível tudo isso? É fácil? Não. E justamente por não ser fácil, que se você observar, todos os imperativos aqui do capítulo 5 a 6, está atrelado a sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. E esse sujeitar uns aos outros no temor de Cristo está atrelado ao verso 19 do capítulo 5, quando ele diz, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Está atrelado ao verso 18, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Em outras palavras, Paulo está falando de uma família cheia do Espírito Santo de Deus. Ele está dizendo que quando a família está cheia do Espírito, há uma sujeição natural entre marido e mulher, pais e filhos. Há uma relação correta com o meu patrão. E se eu sou um patrão cristão, há uma relação correta com o meu colaborador. Por que tudo isso? Porque eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. E quando eu estou cheio do Espírito, eu estou submisso a Cristo. E estar submisso a Cristo faz de mim buscar uma relação adequada dentro da minha casa. Quando está difícil, eu vou a Deus em oração, buscando ajuda e sabedoria. Mas quando essa relação está fácil, eu intensifico a minha vida de oração para que permaneça dessa forma. Sendo assim, certamente, não significa que você não terá conflitos e adversidade dentro da sua casa. Você terá. Família é assim, igreja é do mesmo jeito. Nós vamos ter diferenças e conflitos, mas quando uma família está cheia do Espírito, quando uma família está submissa a Cristo, esta família buscará em Cristo solucionar os conflitos, os problemas que podem surgir em decorrência do relacionamento. Quando o relacionamento está desajustado, em Cristo nós ajustamos. E por que fazemos isso? Para que por meio das nossas relações, Cristo seja glorificado. Que Deus nos ajude a construirmos as nossas relações dentro da nossa casa, com a ajuda de Deus, e assim possamos crescer cada vez mais em maturidade, crescer cada vez mais em obediência à palavra do Senhor. Nos colocamos de pé, vamos orar.
Bendito Deus, nós te louvamos, Pai, por esta manhã, pelo privilégio, ó Deus, que temos de te servir. Rogamos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, como família, a constantemente perseverarmos e possamos, ó Pai, mesmo em meio às dificuldades, a desafios na nossa sociedade pós-moderna, a trilharmos, ó Deus, a construção da nossa casa, a edificação da nossa casa, de acordo com a vontade do Senhor. Precisamos da Tua sabedoria, precisamos da instrução do Senhor, para que possamos, ó Deus, fazer do Teu jeito e não do nosso. Perdoe-nos se por muitas das vezes nós nos furtamos ao cumprimento das nossas responsabilidades. Ajuda-nos a buscarmos, ó Pai, a cada dia, perseverar em meio às dificuldades, sabedores de que o resultado da obediência, o resultado de seguir o Senhor, sempre será algo muito maravilhoso e redundará em glória ao Teu santo nome. Abençoe cada família aqui representada. Tu sabe, ó Deus, conhece os desafios de cada lar, que em nome de Jesus, o Senhor coloca a Tua mão poderosa e assim, ó Deus, as famílias possam a cada dia alegrem na Tua presença, continuarem, ó Pai, servindo ao Senhor, buscando em Ti a orientação necessária. É o que nós te pedimos, rogando a Tua bênção sobre esse dia, em nome do Senhor Jesus. Amém.